de hoje, da nossa trajetória de lives com os especialistas. A nossa live de hoje é como escolher a escola infantil ideal para sua criança. Muitas famílias, elas acabam tendo muitas dúvidas do que observar, do que questionar. E aí a gente trouxe o Nelson para participar com a gente. O Nelson, ele é nosso consultor educacional também da liderança educativa. E o Nelson, ele atua diretamente com a área de administração e organização escolar, né? Então, a gente traz tanto a parte pedagógica quanto a parte administrativa e de organização, né? Até porque a escola é uma empresa, né? Não deixa de ser uma empresa, não deixa de ser uma organização, uma instituição que precisa aí de alguns pontos a serem observados e a serem cuidados com um pouco mais de cautela, né? Até porque a gente lida com vidas. E quando a gente diz de educação infantil, a gente lida com crianças, né? Primeira infância. O Nelson, então, ele é aposentado da indústria. Nelson trabalhou por quase 40 anos na indústria do setor automobilístico, no setor de peças. Então, tem aí uma formação administrativa, de organização, de cuidado, que veio dessa experiência dele na área de indústria. E aí, depois, nos últimos 11 anos, o Nelson fez a gestão administrativa de uma escola infantil e aí conseguiu, na escola, ampliar essa sua visão administrativa, implementar junto à área educacional essa visão de cuidado, de organização. Nelson, boa noite. Obrigado por aceitar o nosso convite. Se você quiser se apresentar um pouquinho, se eu esqueci de alguma coisa, fica à vontade. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Não, o que você colocou é isso mesmo. Agradeço o convite, a oportunidade de partilhar um pouco da experiência adquirida de 11 anos à frente de uma escola de educação infantil, de todas as dificuldades enfrentadas e aprendendo com cada uma. Então, hoje é muito gratificante ter bagagem para poder partilhar isso, partilhar esse conhecimento, partilhar essas dicas para aqueles pais que precisam buscar uma escola de educação infantil para seus filhos. E não só os pais, né, Nelson? Não só as famílias. Às vezes a gente tem os gestores também que precisam de uma organização, né, de uma visão diferenciada para implementar essas melhorias dentro das instituições de ensino, né? E aí a gente também coloca o trabalho da liderança educativa à disposição não só das famílias, mas como das instituições, né? Tanto eu quanto o Nelson, a gente tem aí esse trabalho de consultoria com as escolas também, né? Na parte de organização, na parte administrativa, no que se refere à legislação, né? Aos cuidados que a gente tem com documentação, com as exigências dos órgãos fiscalizadores, né, Nelson? É isso que a gente também consegue proporcionar tanto para as escolas quanto para as famílias, né? Clarear um pouco essa visão. Sim, com certeza. Em relação às escolas, é possível dar bastante dica de tudo aquilo que a gente foi aprimorando para o atendimento ao cliente potencial que vem visitar nossa escola. Para que, num detalhe pequeno, você não seja retirado da concorrência, né? Enquanto o cliente está fazendo várias visitas e, com certeza, fazendo comparações entre os ambientes que ele está conhecendo. Então, a gente pode ajudar bastante também nesse sentido. Exatamente. E aí, Nelson, a gente traz aí um pouquinho, e nós vamos trazer também nas mídias da liderança educativa essa semana, né, um texto com a sua entrevista, com as suas dicas, do que as famílias e do que as escolas têm que ter o cuidado nessa parte, né, de organização, de trato administrativo e complementando também o trato pedagógico, né, a metodologia que a gente utiliza, como que as escolas lidam hoje com o processo de ensino-aprendizagem com crianças tão pequenas, né? E aí eu queria até que você trouxesse um pouquinho essa primeira visão que a gente tem quando a gente busca uma escola infantil, né? Hoje eu estou
na visão de mãe, a minha filha tem 3 anos, e a gente tem aí um olhar diferenciado quando a gente busca essa escola, né? Com relação à segurança, com relação a N situações que a escola infantil nos traz. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho de bate-pronto, assim, o que os pais devem começar a observar para trazer esses aspectos para aquilo que eles acreditam enquanto instituição. Ok. Vamos partir do princípio que você está chegando na escola para fazer uma visita. Antes de mais nada, preste atenção na localização dessa escola. É um primeiro fator a se considerar. Ela fica próximo, ela fica fácil para você fazer o trajeto da sua casa até a escola ou do seu local de trabalho até a escola, em caso de uma emergência da criança. Se a escola te telefonar, que você precise buscar por algum motivo, por alguma intercorrência, está fácil. Porque, por vezes, você vai estar longe da sua casa, mais próximo do seu local de trabalho, ou vice-versa. Então, essa localização, essa geografia precisa ser muito bem analisada, porque, invariavelmente, vai acontecer uma necessidade. Então, esse é um ponto importante de você observar. Até porque, né, quando a gente fala de educação infantil, a gente traz crianças aí a partir do berçário, né? A partir de 4, 6 meses, depende da volta da licença maternidade das mães. E as escolas infantis hoje, elas trabalham muito em parceria com as famílias, né? Então, com essa transparência de, olha, não comeu, não mamou, apresentou uma febre, apresentou alguma intercorrência. E aí a gente precisa, obviamente, que a escola vai, né, suprir as primeiras necessidades, mas o trato, né, com a família tem que ser muito próximo. Então, eu acho que isso é um ponto bastante relevante, né, da família estar próximo ou de alguém da família, né, de confiança dos pais, estar próximo para fazer essa intermediação de início, né, quando necessário. Isso é um dos pontos que me chamou muita atenção quando eu tive que escolher escola para minha filha, foi essa necessidade. Eu já fui, né, acionada pela escola num acidente, numa queda que ela teve, e em 3 minutos eu estava lá, né? Acalma o coração da mãe, da família, em poder estar perto. E aí isso é um ponto importante a se observar, mas o que mais a gente pode observar, não só nesse trajeto, né? Mas quando a gente entra dentro da escola, porque a gente sabe que acidentes acontecem na casa da gente, acontece na frente dos pais, né? Mas a gente tem que tentar minimizar isso num ambiente escolar, né? Com os profissionais, com o mobiliário, com o ambiente físico em si. Então, o que a gente pode trazer de dicas para as famílias observarem, né? E aí eu até vou contar um pouquinho depois da minha experiência como mãe, nas visitas que eu fiz para minha filha. Ok, vamos lá. Na medida em que você estiver fazendo o seu plant tour dentro da escola, observe a existência de degraus. Quanto menos degraus tiver no trajeto que a criança vai fazer, na movimentação do grupo de crianças, da sala para o pátio, do pátio para a sala, para horário de entrada, horário de saída, observe degraus. Observa as condições, por exemplo, no pátio externo, na área de brinquedos, cantos vivos. Observe tudo aquilo que pode oferecer risco para uma criança que vai estar correndo, que vai estar brincando. Tenha um olhar crítico para isso, que você vai perceber, na medida em que você estiver caminhando, se existem coisas que possam oferecer risco para sua criança, considerando a idade que ela tem. Exatamente. E aí a gente traz também aspectos não só de queda, né, Nelson, mas de outros tipos de acidente também que os profissionais podem intermediar. A Érica até fez uma pergunta aqui, Érica. Como ela foge um pouquinho do nosso tema agora, a gente vai trazer mais para o final as perguntas. A sua pergunta já está anotada para a gente responder, que é com relação à palmatória. E a gente vai falar um pouquinho dela,
voltada para a parte pedagógica, né? Então, a gente vai trazer um pouquinho essa parte administrativa e organizacional, e aí, no fim, a gente traz essa questão mais na área pedagógica, tá bom? Pode continuar, Nelson, só para acalmar a Érica. Ok, então, na medida em que você estiver caminhando pela escola, observe, por exemplo, as salas. Elas estão, a porta da sala ou o portão da sala, ele tem trinco pelo lado de fora se for um portão. Existe risco da sua criança prender a mão, de uma criança fechar a porta, fechar o portão e prender a mão. Existe a movimentação das crianças é sempre acompanhada de um profissional. Na parte de brinquedos, na atividade externa, estão sempre sendo supervisionadas. Os brinquedos estão muito próximos, oferecem risco. As condições gerais desses brinquedos de manutenção, elas estão em ordem. Tenha um olhar crítico para esse aspecto, porque criança corre, criança é imprevisível. E quanto mais no detalhe você olhar, mais tranquilo você vai conseguir ficar. Totalmente tranquilo, impossível. Mas vai ter cuidado. Nem em caso. A gente fala que totalmente tranquilo a gente é enquanto a gente não tem filhos. A partir do momento que a gente tem filhos, a gente não fica mais tranquilo. E eu vejo isso muito na minha, né? A gente observa como mãe todos esses aspectos quando a gente visita uma escola, né? E às vezes cai dentro da nossa casa, né? A minha já caiu em casa, já caiu na escola, e cai em locais que às vezes não apresentam risco evidente. Então, se a gente pode minimizar isso, a gente deve tomar esses cuidados, né? Essa cautela. Sim. Então, uma coisa que eu, enquanto mãe, olho muito também é com janelas, né? Às vezes é uma casa térrea, é um espaço térreo, mas a criança também se pendura nessa janela, né? Ou às vezes é uma casa ou adaptada para receber uma escola, um prédio escolar que tem escadas. Então, assim, essas janelas, elas possuem grade, possuem as telas de proteção. Como você mesmo disse, as crianças, elas são imprevisíveis, né? E a gente precisa não ter só os cuidados com o ambiente, mas também com os cuidadores, né? Então, assim, a gente traz muito, no aspecto pedagógico, inclusive, esse olhar de formação, né? De formação da equipe, de formação desses profissionais, né, que estejam sempre atentos não só aos riscos, mas também a como melhorar esse ambiente, né? Então, quando a gente traz a escolha da escola, a gente não pode olhar só pelo aspecto organizacional, administrativo, mas a gente tem que atrelar isso muito ao aspecto pedagógico, né? Então, assim, como que essas crianças vão ter o seu ambiente preparado, né? Quais são os brinquedos que elas têm acesso, se esses brinquedos são direcionados para a faixa etária. Eu visitei uma escola que a televisão ela ficava em um móvel baixo, né? E a gente acaba prestando atenção nesses pequenos detalhes porque a criança ela pode puxar, né? E hoje a gente sabe que já tem meios de você até fixar a televisão através de ganchos, móveis através de ganchos, né, para que a gente possa minimizar um pouco isso, até porque as crianças elas exploram o ambiente que elas estão, né? Então a gente tem que ter esse olhar um pouco além do que os olhos podem ver, né? Então eu acho que assim todas essas dicas elas vão se fortalecendo com a apresentação pedagógica dessas escolas também, né? De como o profissional que te atende também te transmite essa segurança, não só da parte administrativa, da legalidade das escolas, né? Que é um ponto aí para a gente também trazer, porque às vezes muitas famílias, quando procuram a gente, né, enquanto consultor, para pedir orientação, tem famílias que desconhecem essa legalidade, né? Então, assim, as escolas de educação infantil, em qualquer município, elas respondem diretamente para a Secretaria Municipal de Educação, que tem uma supervisão, né? Que tem todo um trato com esses mantenedores.
E aí até o que a gente pode olhar nessa parte de legalidade das escolas, né, para a gente ajudar essas famílias. Eu atendi uma família 15 dias atrás que está começando a procurar escolas para uma criança de 2 anos e que não sabia nem o que observar, né? Então, assim, quando a gente começa a trazer esses aspectos, a família ela vai ficando mais segura, né, de levar a criança para a escola, porque vê que existe por trás da escola também toda uma supervisão, né? E aí eu queria que você até falasse um pouquinho essa parte de legalidade. Sim, junto à Secretaria de Educação Municipal, você tem uma série de documentos que precisam ser apresentados para que você possa ter o seu projeto político-pedagógico homologado, demais documentações para você ter o AVCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Ele tem uma validade. O bombeiro vem lá na escola para fazer uma vistoria e se não tiver tudo em ordem, ele não vai liberar esse documento. Então, a escola, para estar totalmente legalizada, ela tem muitos documentos que apresentar, não só relativo à parte pedagógica, mas em relação à parte do prédio. É vistoriado, é feito uma auditoria também pelo pessoal da Secretaria de Educação. E isso anualmente tem que ser atualizado. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a Secretaria de Educação da sua cidade e questione, passe o nome da escola e fala que você quer saber se essa escola está totalmente legalizada junto aos órgãos necessários, para que você esteja totalmente coberto no que tange a documentação de uma empresa que está te vendendo um serviço. Prestando um serviço. Né? Então, enquanto empresa, ela tem que estar homologada em todos os órgãos a que ela se subordina. Exatamente. E aí, quando você fala da Secretaria de Educação, entra a parte pedagógica novamente, né? A gente, todo ano, enquanto mantenedor de uma escola, enquanto gestor, enquanto coordenador, a gente tem que apresentar para a Secretaria Municipal de Educação um documento que a gente chama de projeto político pedagógico, que é apresentado toda a parte de estrutura física, contando um pouco dessa estrutura. Tem municípios que pedem fotos, inclusive, dessa estrutura. E a gente também apresenta a parte estrutural da área pedagógica, né? Então, quais são os princípios pedagógicos que essa escola se pauta? Quais são as técnicas utilizadas para que essa criança aprenda? Né? Qual é a metodologia? Embasado em quais autores você vai estar trabalhando? E aí entra até um pouquinho da questão da Érica, né? Quando ela diz um pouco da palmatória, que isso é bastante antigo, a gente vê isso no histórico da educação, né? No histórico aí da pedagogia educacional, quando se acreditava que através de um castigo físico você conseguia corrigir essas crianças, né? E hoje a gente já não utiliza mais há muitos anos, né, os castigos físicos, até porque não se pode, né, Érica? Mas o que a gente faz aí para trazer esse olhar para essa criança? A gente trabalha muito com a conversa, né? Com os diálogos, com as rodas de conversa. A gente pode trazer um pouquinho do trabalho de filosofia para as crianças do Centro Brasileiro de Filosofia, que é quando a gente traz, isso até é um curso que a gente consegue fazer enquanto pedagogo, para trazer esse pensamento crítico para as crianças, né? Desde os pequenininhos. Então, assim, a gente vai trabalhando sempre através do diálogo, tanto com a criança, tanto com as famílias. E aí, Nelson, uma outra coisa que eu gostaria de te questionar, né, que a gente fala muito para os pais, fala muito para os mantenedores, enquanto a gente está fazendo essas formações, né, é do corpo docente. Os mantenedores, eles precisam estar sempre muito atentos à formação desses professores, né? Nenhuma escola funciona sem funcionários. Nenhuma escola funciona sem os seus parceiros, né? Sem aqueles que estão ali junto com você para desenvolver essa educação, né? E essa educação, ela perpassa por esses pedagogos, por esses cuidadores, né?
E aí a gente precisa estar com esse olhar atento, né? Estar com esse olhar mais voltado para esses profissionais. Então, assim, é muito proveitoso a gente estar sempre mantendo esses profissionais. A gente pode deixar não só para as famílias, né, mas também para os mantenedores, para os gestores, para os coordenadores e diretores que estão aqui nos assistindo, que eu já vi que tem alguns, né, no que a gente pode ministrar de formação para esses profissionais, para esses parceiros que a gente tem dentro da escola. Sim, é importante que haja um treinamento frequente, constante, né? Melhoria contínua sempre. Então, se o mantenedor não tiver, ou o coordenador, a coordenadora, se o pessoal de direção, de coordenação, não estiver voltado diariamente, né, a sua atenção também para cobrir falhas do dia a dia e usá-las, né, como base para você fazer uma correção, para você fazer um alerta para toda a equipe, você fica estagnado. É importante que a equipe saiba para onde estamos caminhando. É importante que a equipe também tenha a visão daquilo que possa estar atrapalhando a não efetivação de uma nova matrícula. Estamos num momento extremamente difícil para as escolas, né? Já falando especificamente da escola de educação infantil, um momento extremamente difícil, muita matrícula foi cancelada, muito inadimplente, não se sabe o que vai acontecer de rematrícula para 2021. Então é importante que a equipe como um todo também tenha essa visão. O que eu posso fazer, como eu posso colaborar, como eu posso somar para que essa visita não seja um cliente potencial, mas seja um cliente, sim, que vai gostar e vai fechar a matrícula aqui nesta escola. Porque é importante que toda a equipe participe do processo. Quando está acontecendo uma visita, demonstrar interesse. Você faz parte da empresa. Você está ali participando do todo. Então, se a coordenação e a direção têm um olhar voltado para um constante treinamento, uma constante formação, tudo isso facilita. A direção vai ter que estar regendo essa orquestra formada por toda essa equipe. Agora, para isso, há que se ter momentos de formação, momentos específicos de reunião com a equipe, onde vai se conversar de uma maneira aberta, de uma maneira clara, sobre os objetivos, sobre o entendimento de como nós temos que trabalhar. E aí a gente, né, o que a gente vê muito é exatamente o que você traz, né? Essa necessidade de formação contínua e constante, né? Às vezes você Sim. não sistematiza uma reunião em si com toda a equipe, mas a presença do gestor, a presença do diretor, do coordenador, né, constante ali, sabendo que cada participante, cada membro da sua equipe faz, né, para auxiliá-lo, para trabalhar junto. Eu acho que isso também acaba sendo uma troca, assim como as famílias, né? Quando a família ela opta por uma escola infantil para uma criança, principalmente na primeira infância, quando você deixa às vezes muito bebê, né? Você acaba estendendo o seu lado materno. Por mais que a gente tenha a escola infantil como uma empresa, né? A gente tem aí uma extensão do lar, né? Porque a gente cuida dessa criança não só os cuidados específicos e básicos com relação à troca, à alimentação, né? Mas os cuidados no que perpassa pela aprendizagem, né? Ali a gente vai construir nessa criança, dentro dessa escola infantil, os aspectos motores, os aspectos cognitivos, os aspectos emocionais, né? Então, esse profissional, ele tem que se ver como membro ativo dessa equipe, né? E membro ativo junto com essa família. O momento que a gente está vivendo novo,
né? Onde as casas foram abertas para as famílias, né? Uma professora que eu conheço esses dias, a professora Letícia, coloca, né, que os pais se tornaram auxiliares de classe, se tornaram auxiliares dos professores, né? Nós entramos dentro da casa dessas crianças, nós entramos dentro dessas famílias e nós começamos a ter uma troca efetiva, né? Hoje se uniu muito mais do que antes em prol dessa educação, né? Então, assim, infelizmente, algumas famílias precisaram tirar as crianças de escola infantil porque estão em casa, né? As escolas estão se reinventando para atender essas famílias e para mais que atender essas famílias, manter essas crianças em aprendizado, né? Minimizar essa falta de contato físico que a gente tem, né, com as crianças e que na primeira infância é muito importante. Então, hoje, a gente vê que a extensão da escola se tornou o lar e não o contrário, né? Então, assim, quando a gente olha para uma escola infantil, a gente tem que olhar com carinho, porque são aquelas pessoas que vão estar com o seu filho na sua ausência. Eu falo que mãe nenhuma, e quando a gente se torna mãe, eu acho que isso fica muito mais claro para a gente, mãe nenhuma vira as costas e vai embora 100% tranquilo, né? Mas a gente tem que ir pelo menos 99,9%. Porque quando a gente faz essa escolha por essa escola, por esses profissionais, a gente tem que trazer os nossos quereres lá para dentro, né? Tem que ser algo que casa. Eu falo que é uma parceria como se fosse um casamento, né? A gente tem que ter nessas pessoas a confiança, nesse espaço, a confiança e a transparência, né? Sim, então, mas isso... Pode Desculpa, falar, Nelson. isso vai sendo construído no dia a dia. Na medida em que vai aumentando o entrosamento, escola, família, família, escola, essa confiança vai crescendo. Essa confiança, ela vai se alicerçando no convívio da família com a escola. Por isso, quando você vai visitar a escola, né, continuando o nosso tour pela escola, você olhou todas as coisas, você observou a cozinha, se está tudo em ordem, se está limpo, você questionou a respeito da alimentação que vai ser servida, como isso é preparado, você verificou todas as condições de higiene, de organização da cozinha. Tudo isso vai se somando, porque por vezes a criança está ficando em casa com a avó, com a tia, antes da pandemia, evidentemente, né? E você está levando para um outro ambiente, né? Parte do princípio que é local estranho, barulho estranho, cheiro estranho, gente estranha, tudo estranho. Como é que vai ser? Questiona como é que vai ser o período de adaptação dessa criança na escola a partir do momento que a pandemia permitir que se volte a ter aula dentro de uma escola, né? Qual é o processo de adaptação que vai acontecer? Para que você vai construindo no dia a dia essa segurança de deixar a criança. Até chegar o momento em que vão querer te devolver a criança no final do expediente e ela não vai querer ir para o teu colo, mãe e pai, porque vai querer ficar no colo da professora. Exatamente. Como a gente e aí a mãe vai embora com aquela cara de ué, né? Ai, meu aquela Deus. cara de ué. Aquele ciúmes mortal, né? Que a professora veio trazer e a criança grudou no pescoço da professora. Os papéis se inverteram. Que maravilha! Seu filho, cliente principal da Escola de Educação Infantil, está sendo muito bem cuidado, muito bem atendido. Não tem aversão pelas pessoas e pelo ambiente. Você fez uma ótima mães chorando de rir aí na live. Eu tô achando que essas mães já passaram por isso, viu? De deixar a criança morrendo de dó e chegar no fim do expediente e não querer a mãe. Olha, gente, ontem eu compartilho do riso com vocês. A minha, de vez em quando, chamava as professoras no final de semana, né? E que bom, né? Que bom. A gente tem aquele ciúme, né? Aquele aperto de falar, ai, mas... Boa noite, pessoal. Estamos aqui na fé e na luta. Caiu, mas a gente voltou. Assim é a internet. Nos conecta
e nos desconecta ao mesmo tempo, mas a gente está de volta aqui para iniciar a nossa live sobre como escolher a escola infantil ideal para sua criança. Então nós estamos aguardando o pessoal entrar, aguardando o Nelson entrar novamente, e aí a gente dá início. Ossos do ofício da internet, né? Nos une, nos separa, nos conecta e nos desconecta ao mesmo tempo. Vamos lá, vamos aguardar o Nelson entrar. Acho que ele estava com algum problema de conexão com a câmera. Agora é só ele entrar novamente, tá bom? Vamos voltar aí, aguardar mais um minutinho. E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre esse tema que as famílias às vezes ficam tão inseguras. Nelson, você está online, eu vou te enviar a solicitação, tá? Então a câmera já estava posicionada para você, então agora envia a solicitação novamente, que aí a gente aceita por aqui. Vamos lá. Aí. Vamos lá. Nós estamos aguardando a conexão para você entrar, Nelson. Acho que agora já vai. Aê, perfeito. Falei que ao mesmo tempo que a internet sobre o ensino híbrido para a educação infantil. Letícia, eu vou te falar enquanto pedagoga, enquanto mãe, enquanto uma pessoa que hoje vem refletindo muito sobre o ensino híbrido, né? É muito difícil a gente ter uma posição fechada nos dias de hoje, porque o ensino híbrido ele já nos foi imposto de uma forma muito triste, se a gente for analisar, né? Nós não estávamos preparados para receber esse ensino dentro de casa, né? Nós, enquanto pais, e nem os professores enquanto profissionais, nem as escolas enquanto instituições de ensino, né? E é uma pergunta que nos faz refletir bastante. E aí hoje eu vejo esses dois lados, meu de mãe e de pedagoga, e eu vejo que é algo que vai ser feito, implantado, até porque a gente vai precisar passar por esse ensino híbrido para que esse novo normal volte, né, comece a acontecer. A gente vai demorar para ter essa estrutura de voltar 100% para a escola, né, 100% presencial. Então, eu acho que a gente tem que estar aberto a reflexões. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil, né? Porque a criança, ela precisa do contato, ela precisa do concreto, né? Ela precisa das relações para aprender. Ela precisa ter o mediador professor, o mediador amiguinho, né? Ela precisa aprender a se relacionar através das frustrações, né? De alguém pegar um brinquedo, ela precisa aprender a partilhar. E dentro de casa a gente não tem essas possibilidades de vivência, né? Colocar as crianças hoje numa tela é muito difícil, até porque há 6 meses atrás a gente falava que não era para pôr a criança pequena na frente da tela, né? E de repente a tela foi o único meio de aproximar essa criança de uma educação formal, né? Não a que a família está apta a dar. Mas a gente fala também da família. E aí eu me coloco enquanto família, né? Eu continuo trabalhando em casa e tendo uma criança de 3 anos em casa, com o marido trabalhando de casa. Então, isso é muito difícil, né? A gente tem que rever os nossos papéis enquanto mãe, enquanto dona de casa, enquanto profissional, e ainda dar conta desse ensino. Então, eu vejo que é uma reflexão que ainda vai dar muito pano para manga, como a gente diz, né? É muito complicado a gente ter um posicionamento diante de tudo que está acontecendo, até porque o nosso emocional já vem abalado, né, para isso tudo. E aí entra a questão que a Pamela trouxe, que aí acho que o Nelson também pode me ajudar a responder. Como que a gente vai fazer essa adaptação? Peraí, Pamela, deixa eu voltar aqui que eu cliquei e subiu. Como que a gente vai fazer a adaptação da escola nova, né, na diferença que possui o infantil para o fundamental? E aí, Pamela, fala, Nelson, fala você, depois eu falo dos aspectos pedagógicos. Tá bom. Eu acho que o primeiro aspecto, Pamela, é você ir trabalhando isso em família. Último ano da criança, é importante que os pais, né, último ano da criança na educação infantil, é importante que os pais já vão trabalhando esse aspecto, para que vai mexendo no psicológico da família como um todo.
Por vezes você coloca a sua criança na escola, lá no berçário, com 4, 5 meses, e ela vai até os 5 para 6 anos para concluir a educação infantil. Ou seja, toda a vida da criança foi dentro daquele ambiente, foi junto com aquele grupo. Toda a confiança que você construiu ao longo do tempo, de repente, você volta a estaca zero porque você está levando para uma outra escola, para um outro ambiente, um ambiente maior, com mais liberdade para a criança se movimentar, já não é tão rígido, né, os cuidados como é na educação infantil. Então, os pais precisam ir se preparando para essa mudança, precisa ir conversando, precisa ir falando com a criança. Nós recomendávamos que os pais fossem visitar com a devida antecedência as escolas que iam levar o filho após a conclusão da educação infantil, para que a criança fosse vendo e fosse participando. É importante isso, mas principalmente para preparar o psicológico da família. E aí, Nelson, eu complemento um pouquinho, né? Quando a gente fala dessa nova adaptação, Pamela, é uma adaptação primeiro dos pais, né? E hoje eu tenho essa visão muito clara. A gente traz tudo, toda aquela ansiedade, aquele nervosismo, aquela expectativa, vem tudo à flor da pele, porque a gente estava numa zona de conforto, né? A gente estava num ambiente que é o que o Nelson falou, que a criança às vezes cresceu ali dentro. E aí eu te dou até uma dica para você poder até começar a pensar a respeito junto com a escola, né? Com a escola de educação infantil. É um ciclo que se encerra, né? A criança, quando ela está saindo da educação infantil e indo para o fundamental, é um ciclo que se encerra para ela. Normalmente essa criança está numa escola menor, está indo para uma outra escola, às vezes é só uma escola de educação infantil, não tem a sequência do fundamental, né? E existe todo um trabalho feito dentro da escola. Porém, hoje a escola está fechada, né? E essa criança, ela não vai se despedir daquele ambiente, ela não foi preparada pela escola também para essa despedida, né? Então, assim, o que eu acho, e aí fica até como dica para você refletir junto com a escola, junto com os professores, né, com os profissionais, é para que exista um espaço para que essa criança faça essa despedida, né? Eles foram tirados da escola de repente. E eles tiveram que entender que esse coronavírus afastou eles de tudo, né? Então, assim, foi tudo muito imposto. Não foi dialogado. Nós não tivemos tempo de dialogar com essa criança. Então, eu acho que vale a pena conversar com a escola para que essa criança visite o espaço, né? Para que ela se despeça desse espaço, para que ela entenda que ali se encerrou um ciclo, para que ela vá para essa outra escola, para que ela vivencie essa mudança, né? O escolher a escola junto, o visitar a escola de ensino fundamental junto e a parceria com a educação infantil, né? Então, assim, todos os mantenedores hoje, eu tenho contato com vários, estão se adaptando para isso, né? Para esse novo normal. Tem crianças que estão pedindo para ir na escola visitar. A minha pediu, né? A minha pediu para ir na escola. Então, a gente fala assim, filha, a escola está fechada, né? Na cidade que eu moro, nós não voltamos. E eu liguei na escola e pedi. Eu falei assim, olha, ela passou na frente, ela viu fechada, ela chorou, posso levá-la para visitar? Levei, visitou, viu que estava tudo fechado, que não tinha ninguém, né? E aí ela voltou para casa, conformada de que o que eu estava falando era o que realmente estava acontecendo. Então, eu acho que essa parceria, ela é válida, né? Conversem com as escolas de educação infantil. Olha, a gente pode fazer essa transição, né? A gente pode preparar um momento para que essa criança vá até a escola para se despedir desse ambiente, para se despedir, para encerrar o ciclo, né? Para fechar essa história. E aí você leva essa criança para a escola nova, né? Para que ele entenda que a partir daquele momento ele criou autonomia, ele já cresceu, né? É difícil, Érica, a gente também se posicionar com relação à pandemia. Né? Existem escolas que precisaram voltar para suprir a necessidade de alguns pais. Eu, enquanto professora e enquanto mãe, não me sinto segura. Né? Eu não me sinto segura por N fatores que a gente tem. A criança está sempre muito próxima do amigo. Então, como que você vai afastar essa criança? Né? A gente, por mais cuidado que tenha, é tudo muito difícil e é tudo muito novo.
né? Então, não é algo que você já estava preparado para cuidar, né? Então, assim, eu entendo os dois lados. Tem mantenedores que precisaram voltar porque as famílias precisaram, né? Mas aí a gente tem os professores que também às vezes não podem voltar porque são de grupo de risco. Então, envolve uma discussão muito grande. Já está, essa discussão, inclusive, já está até em algumas universidades, né? Do que isso está causando no emocional das crianças, no emocional dos professores, né? Nessa perca pedagógica que a gente está tendo. Então, assim, tudo isso é novo para todos, né? E não é novo no Brasil, é novo mundialmente. Então, assim, essas crianças, elas estão tendo que amadurecer de uma forma inesperada, né? Elas estão tendo que entender que algo que não é visível causa muito mal para elas, né? Nossas visitas para o fundamental, a primeira pergunta da criança, aqui não tem brinquedos. Me atentando a isso por um período integral, está correto? Existe a necessidade desse brincar, tá? Pamela, as crianças hoje elas estão indo para o ensino fundamental com 5 para 6 anos. Então, a gente precisa desse lúdico ainda muito presente no primeiro ano do primeiro ciclo. Tá? A gente trabalha o fundamental em 2 ciclos, né? O primeiro ciclo, primeiro e segundo ano, e o segundo ciclo, terceiro e quarto ano, e aí a gente vai seguir. Né? Algumas escolas acabam aí mudando um pouco a nomenclatura, mas é mais ou menos isso. Então, assim, existe ainda a necessidade do lúdico, sim. Tá? Priorize isso, porque a criança precisa, né? Ela precisa ainda desse contato concreto e lúdico para aprender e também para relaxar, né? Não dá para ficar o dia inteiro nessa parte só pedagógica. Nelson, a Letícia trouxe uma pergunta sobre marcar horário. Isso é uma coisa que as mães questionam bastante. E aí a gente tem duas visões, né? Duas visões. O marcar e o não marcar. Quais são os aspectos positivos e negativos de cada um? Bom, eu parto do seguinte princípio, tá? Por que tem que marcar? Você tem uma empresa de prestação de serviços e se alguém vem te visitar, ele tem o direito de entrar para ver. A não ser que seja um horário de refeição, ou próximo do horário de saída, ou da entrada do período do meio período, que daí vai atrapalhar a logística da escola para acompanhar uma visita. Então, fora isso, eu entendo que não deveria marcar. Se você chega, você tocou a campainha, a escola deveria te acolher e você entrar. Mas entrar com aquela visão que você tem uma escola funcionando, que ela está prestando serviço através do seu funcionamento, que não é perfeito, que é passível de falhas. Você não vai encontrar tudo limpo, tudo no lugar, tudo certinho, porque você tem vida ali dentro. E aonde tem vida, as coisas estão em movimento. Então, a escola que te recebe e te mostra funcionando com seus erros e acertos, ela não tem medo do que ela está fazendo. Agora, se você precisa marcar um horário específico, preste atenção, senão vai estar tudo muito organizado naquele horário em que você foi. Sabe? Se não vai estar tudo preparado para receber uma visita. O ideal... Guarda sujeira embaixo do tapete, né? Que nem quando a gente recebe visita em casa. Você corre. Então, a minha visão, né? E no período em que eu fiquei à frente da direção de uma escola de educação infantil, tocou a campainha, entra. Porque você precisa atender o cliente. Ele tem o direito de ver o que está acontecendo, porque ele vai comprar o seu serviço. Ele não pode comprar gato por lebre. Há que se ter transparência naquilo em que você está vendendo. Tem uma falha? Tem uma falha. Depois que a visita saiu, você vai corrigir a falha com uma orientação à equipe. Olha, corremos o risco até de não fechar uma matrícula. Em contrapartida, eu me recordo que
na época em que estávamos à frente de uma escola, fechamos matrícula pelo cheiro da comida, pelo aroma da comida. Nossa, que aroma delicioso! E abrimos uma exceção para atender a visita num horário em que a secretaria já não deveria atender, porque já íamos entrar em horário de refeição das crianças. Mas a pessoa estava em horário de almoço no serviço e entrou. Fechou a matrícula pelo aroma que ela detectou na cozinha. Então, eu entendo que o ideal é você não marcar horário, não. A não ser que tenha lá razões muito fortes para isso. Então, tudo bem, respeita-se. Decisão foi feita para ser respeitada e não discutida. E uma coisa que me vem muito forte, né, quando você traz isso, é a transparência e a forma como você é atendido. Né? Antes de colocar minha filha na escola, eu visitei uma escola que eu tive que marcar a visita por 2 vezes, mas eu fui mesmo assim. E a forma como me tratavam não era natural, né? Nem a minha e nem a minha filha. Então, você também fica desconfortável com isso, né? Tinha uma criança chorando, e aí fizeram toda uma coisa, porque a criança está chorando, a criança chora, né? É o meio de comunicação dela. Que bom que ela chorou, né? Que bom que ela estava se comunicando com o cuidador. Então, é o que você falou, a escola está viva, né? A criança vai chorar, vai ter uma professora que às vezes vai precisar chamar uma atenção, vai ter que separar, às vezes, uma briga de algum amigo, né? Por uma disputa de um brinquedo. Então, as coisas continuam acontecendo, independente da visita estar ali, né? Então, assim, essa transparência é muito bacana, né? Às vezes você tem que marcar, é fora do seu horário de expediente, você tem que aguardar a pessoa, né? Eu costumo, antes de colocar minha filha na escola, a escola que eu gostei, eu fui mais de uma vez, né? Eu fui 2 vezes na escola, né? Porque ficam coisas que você deixa de olhar, você deixa de perguntar. Então, eu acho que isso, Letícia, é um aspecto a se considerar, né? De você chegar e poder entrar. E aí o Rafael, ele traz uma outra questão bastante importante, né? Quanto aos produtos de limpeza da escola, como orientar os profissionais para se tornar um ambiente seguro? Já que a escola está funcionando, a limpeza está funcionando, porque a sujeira está funcionando. Né? Então, como que a gente lida com isso? Né? Porque a criança é curiosa, ela está sempre por ali, sempre caminhando também. Sim. Parte-se do seguinte princípio, agora falando então para o pessoal de escola especificamente, né? Como o ideal a funcionar é assim, o balde ou está na sua mão ou está muito próximo de você. Nunca fora da visão do profissional que está mexendo com o produto de limpeza. A vassoura, o rodo, os produtos de uma maneira geral, se eles estão sendo utilizados em algum ambiente da escola, não dá para virar as costas para nada disso, porque as crianças são rápidas e imprevisíveis, e muito mais rápidas do que os adultos. Então, se você precisa ir buscar alguma coisa lá na lavanderia, você carrega o balde, você carrega a vassoura, você não deixa nada porque você já vai voltar. O material de limpeza, Rafael, ele precisa estar guardado num ambiente em que as crianças não têm acesso, para que não ofereça risco de nenhum tipo de envenenamento por algum produto químico necessário para você fazer a limpeza. Então, quando você for visitar, verifique o que está à visão. Os produtos de limpeza, eles devem estar dentro de sua própria embalagem do fabricante e nunca numa embalagem diferente que possa despertar a atenção. Isso até em casa, hein, pessoal? Isso até em casa, sim, isso até em casa. Não adianta você comprar um produto na lojinha ali da esquina de uma coisa que não tem rótulo. Tudo tem que ter rótulo. Dentro de uma escola enquanto empresa, tudo tem que estar devidamente identificado e aquilo que for passível de prazo de validade tem que ser observado e respeitado o prazo de validade dado pelo fabricante. Eu acho que é uma temeridade você trabalhar com produtos que não sejam industrializados por uma empresa que esteja totalmente homologada. A minha escola é homologada, mas eu utilizo um produto de limpeza que não tem um rótulo.
que não tem um CNPJ atrás dele para garantir. Dá uma alergia numa criança por algum motivo, ou acontece um acidente de uma criança colocar a mão e daí acontecer alguma coisa, você se justifica como? Você comprou ali na esquina? É um risco muito grande. Então, assim, quando a gente lida com crianças, né, Rafael, os cuidados e a atenção, ela é sempre muito redobrada, né? Aquilo que às vezes não é passível de um olhar curioso de alguém que não entende, né? Para nós, enquanto profissionais da educação, tudo tem que ser muito bem visto e muito bem analisado. E a Pamela, ela até voltou no assunto, Pamela, e eu entendo perfeitamente a sua angústia, né? Que ela falou assim, agora na pandemia as escolas estão tendo que marcar horário, né? E é verdade, porque não pode entrar número a mais de pessoas, ou porque tem que ter todo esse protocolo de segurança por conta da higiene, enfim. Né? O que eu te deixo como dica, enquanto profissional que está aí na educação há mais de 20 anos, por mais que você não esteja vendo a escola em funcionamento real, porque não estão todas as crianças, né? Não está, o ambiente não está acontecendo como de costume, vá pelo seu olhar feeling de mãe, né? Pelo seu sexto sentido. E uma coisa que a gente consegue olhar bastante também são as mídias sociais, porque as escolas hoje elas estão abertas através das mídias sociais também, né? As escolas têm trazido fotos, têm trazido alguns vídeos, têm trazido os relatos. E uma outra coisa que é bastante usual, né, é você conversar com outras pessoas que têm as crianças ali e filtrar, né? Porque como o Nelson disse, 100% nunca vai ter. Né? Então, assim, você conversou com eu gosto, mas aconteceu isso que eu não gostei, mas a minha criança continua, porque isso não foi relevante, né? Conversar com pessoas que já têm há mais tempo ou que tiveram e a criança já se formou, né? Dar uma sondada com relação a isso também, né? A questão de alimentação e limpeza não dá para observar nesse momento, né? Vai ter que ser pelo sexto sentido. Você não vai sentir o cheiro da comida, né? A limpeza vai estar perfeita, porque hoje a escola não está sendo utilizada como deveria, né? 100%. Tem cidades que ainda não voltaram. Então, você vai ter que ir pelo seu feeling de mãe, não vai ter jeito, né? Hoje é tudo muito novo, como eu falei para a Érica, é tudo muito novo para todo mundo, né? Então, a gente não consegue visualizar o que é real nos dias de hoje, né? Porque a escola está parada. Infelizmente, eu falo que a escola parada é a escola sem vida. E traz angústia não só para os pais, traz angústia até para os profissionais, né? Nós, enquanto profissionais de educação, também não estávamos preparados para isso. É muito triste para a gente ter que ter esse contato virtual, né? A gente que está sempre próximo dessas crianças. Então, as escolhas hoje também serão através das mídias sociais, né, Letícia? Porque as escolas estão trazendo, que as famílias estão enviando. Então, isso também é muito positivo, porque a gente está vendo o trabalho do professor pelo olhar dos pais, né? Então, guardem muito isso. Hoje a gente está conhecendo as escolas, não através do olhar das escolas, mas através do olhar das famílias, né? E o ambiente onde a criança dorme. Nós temos também que levar em consideração, sim, Érica, muito bem lembrado, né? O ambiente ventilado, nunca permanecer com esse ambiente fechado. E a gente, quando fala ventilado, a gente diz vento aberto de janela. Às vezes, precisa recorrer a um ventilador? Sim, né? E que esse ventilador não tenha fogo. Observem isso também, né? Às vezes a gente fala assim, o ambiente não é tão ventilado quanto precisa, então tem ventilador. Mas esse ventilador tem que estar limpo, gente, senão joga o pó para cima das crianças. Né? Então, não é só essa parte, Érica, de ventilação. Né? A criança ela não pode ir para a escola para dormir. Ela tem que ir para a escola também, dorme, porque precisa desse momento de sono. Né? Então, assim, o que é esse momento de sono? Essa criança ela tem que ficar no bercinho ou na caminha somente enquanto ela está dormindo. Né? Os demais momentos ela tem que estar num local de estimulação, numa área externa, em alguma atividade. Né? Então, foi bem colocado isso também. É um ambiente que ele deve ser preparado somente para aquele momento. Tem o berço, tem a caminha,
ou se transforma uma sala em dormitório e depois se desmonta, não tem problema. Mas a gente tem que ter esse momento de sono como um momento ideal e não como um lugar onde a criança vai ficar depois que ela acordou, enfim, né? E ficar atento a essa parte de ventilação, porque a gente sabe que escola infantil é onde existe maior proliferação de vírus, né? As crianças estão sempre em contato. Então, a ventilação é algo muito importante de se observar. Tem algum apontamento, Nelson, com relação a isso? Eu acho que, além do aspecto da ventilação, se você está fazendo uma visita, né, verifica se as paredes não apresentam umidade, se não apresentam mofo, se a questão de manutenção de pintura disso está de acordo. Porque todas essas coisas elas vão interferir. Você monta uma sala para as crianças fazerem um sono após o horário que eles fizeram a refeição. Tem que ser uma sala arejada, uma sala que não tenha nada de umidade, nada de mofo. E, por vezes, pode passar desapercebido. São detalhes, né, Nelson? Eu falo que é uma live que tem que durar 1 hora, porque o Instagram já avisou que daqui a pouco ele bloqueia. A gente tem só 1 hora para fazer live no Instagram e ele... Mas, assim, espero que tenha dado para dar uma luz aí para vocês, né? Se tiverem dúvidas, tanto na parte pedagógica, o que observaram, nessa parte organizacional, administrativa, tanto eu quanto o Nelson, a gente está à disposição, né? Então, aqui no Instagram, no link da bio lá da Liderança Educativa, a gente tem todos os nossos links, né? Do WhatsApp, do blog, do Face, e a gente está à disposição em inbox também. Então, às vezes, se vocês quiserem conversar, quiserem fazer algum questionamento, a gente está à disposição. Pamela, pode questionar sim. Período de limpeza de caixa d'água e detetização é anual, certo, Nelson? Não, a detetização ela é semestral. Semestral. Caixa d'água é anual? Também semestral. Também semestral. Tá? Então é algo para se questionar. Tem que ser feito por uma empresa idônea, tem que ter o certificado de que foi feito e existe um prazo de validade. A escola tem que apresentar isso à Secretaria de Educação, porém ela tem isso arquivado. Você pode pedir para que te mostre. Tá? É um direito seu. Mas se a escola estiver totalmente regularizada junto à Secretaria Municipal de Educação, com certeza esses certificados compõem a documentação. Nelson, o Instagram já está avisando aqui, 28 segundos. Eu agradeço a presença... 29, 27, já estamos indo. Agradeço a presença de vocês, Nelson, agradeço a presença e muito obrigada aí pelos questionamentos, é isso que faz a gente ter as nossas lives. A semana que vem a gente tem mais uma live com uma fisioterapeuta e ela vai trazer um pouquinho dos aspectos da neurologia infantil, tá bom? Boa noite, muito obrigada a todos vocês. Tchau, tchau.